e agora está lembrando e está ocorrendo, percebe sobre essa figura de presidente. Esse debate surge, debate acontece, debate germina, e o debate traz outras questões. Repara, o Parlamento, ele é eleito por voto direto, secreto, universal, de ampla legitimidade, mas é um programa de governo que está a ser sufragado por uma maioria. Um programa de governo de um partido político que está presente, não é? Mas o Presidente da República, a hora que está candidato, esse primeiro gesto que torna elegível é entregar um cartão de militante, se caso for militante de um partido. Ou seja, é capaz de refletir o que é opção, o que é posição, o que é ideologia de um partido político. Ou seja, mais uma razão, mais a legitimidade sempre se situa acima desse debate político, partidário, fraccionário, dessa clivagem, encontra vias e sugere e serve de moderador desse debate que tem na sociedade. E aí, Presidente, sim, mais uma vez, ou seja, te legitima ser posição como tal. E ali, atores políticos têm que perceber uma coisa. Quem é que tem um posicionamento republicano de defesa de instituições tem uma coisa que é fundamental. Não se falava um bocadinho de desafios e perigos de democracia e de instituições. Hoje em dia, tem partidos, tem grupos que surgem na sociedade que te aproveita de algum desgaste institucional e do que tem de desgaste de partidos, o que é o desgaste da forma tradicional de se fazer política, surge e impunha algumas reivindicações extremadas. E não tem ao longo da história exemplos vários. Ao longo da história, e exemplos recentes, em alguns momentos, em alguns países, algumas realidades, e no Conge, de algum posicionamento extremado, radical, que te periga as instituições. E aí sim, aí tem que perceber, de facto, e tem que ter responsabilidade enquanto órgão de soberania para defender esse sistema, porque até agora tem provado ser que é o sistema que melhor funciona. É mais profundo, é mais melhor também. Mais consolida igualmente, ninguém tem dúvidas. Agora, por enquanto, essa te revela como sendo um sistema que te garantiu liberdades, direitos, dá garantias, não totalmente ainda implementar e realizar, mas a seu tempo te realiza. Então, é que os riscos ali, hoje em dia, com aquela pulverização que tem de comunicação, de espaços de comunicação, de fóruns onde que tem debates, onde que tem fake news, então torna pega nessa questão de fake news, porque é algo que tem que ser, de facto, trabalhado, principalmente nas sociedades onde que tem zonas que é mais distante de centro, e lá exige-se um posicionamento forte de detentores de órgãos de soberania na defesa, não só desses órgãos, mas sobretudo do sistema em si, e para manter aquele equilíbrio. Sim, mas nós ali, naqueles aspectos, ali está completamente de acordo. E ali na Cabo Verde tem uma questão que alguns aspectos, e Edson já faz referência a ele é de Estado, é de República, ele é de governo. Exatamente. Então, nós na Cabo Verde não tem tendência a algumas coisas no fazer referência ao governo, como uma excessiva dependência que tem em relação ao Estado, que é corporizado ali para Estado administração, Estado enquanto governo, e que ali te prejudica teu coisas. Então, o governo, na verdade, ele te expressa um programa de um partido que foi sufragado, enquanto que o presidente te representa tudo alguém que tem uma maioria presidencial. O presidente é de todos, não é? O presidente é um pouco a síntese da República. Então, tem áreas moda comunicação social, tem áreas moda cultura, administração pública, moda impostos. Justiça. Sim. Justiça está constitui um poder, tribunais é um poder autónomo de soberania. Está realiza a justiça. Independência de poderes.
Sim, Parlamento está a fazer leis, propostos para deputados ou para governo, que é promulgado para Presidente da República e que é aplicado para tribunais. Mas tem algumas áreas que é de própria administração, mas que é áreas tão transversais que devem ser exercido por uma autoridade independente, ter uma alta autonomia e independência, para que está na direta dependência e com possibilidade de interferência do governo. Que as áreas, por exemplo, é tipo o Banco de Cabo Verde. Áreas, por exemplo, moda impostos. Como o governante que pode ter acesso a dados, a manipular um conjunto de coisas e a gerir aquela área de impostos a seu favor. Sim, a comunicação social deve ter uma grande autonomia, porque a comunicação social que depende especificamente só do governo. E outras áreas que se a gestão da administração pública, concursos e seleção na país, serviço de função pública, ele tem autonomia. Então, tem um conjunto de coisas ainda que no mês se discute. Sim. Para não ganhar, em termos, para não entender direito, para nunca governamentaliza demais a vida política no país. E ali entra a questão agora do exercício da cidadania nessa expressão total, nessa expressão completa, não é? E ali, a hora que a gente fala de área acima comunicação social ou como quarto poder, por exemplo, que te obese essa cital, né? Ali a cidadania tem que entrar. Não tem hábito de deixa e não tem tradição de deixa, para nosso percurso de deixa, governação somente com o governo, para realiza e para resolver problemas, mas nós enquanto cidadão nunca fica um bocadinho ali à margem, nunca te atua quando não deve atuar, nunca te posiciona, nunca te emite nos opiniões, nunca te posiciona fortemente. Não te deixa aquela participação, mas para momentos eleitorais, participa de campanhas e participa de vista nas redes sociais, te emite nos opinião, mas não tem que ser capaz também de exercer nossa cidadania em intervalos entre eleições. E a hora que não exercer, aí tem uma presença maior de sociedade civil, principalmente naquelas áreas que o presidente, por exemplo, acaba para cita, que é comunicação social, que é administração fiscal, por exemplo, que é tudo áreas que cultura, por exemplo, com agentes e com maior autonomia de cultura, e com o exercício de cidadania. Ela que não está bem consigo, de facto, ela nunca pode bem deixar só na mão de instituições, na mão de órgãos de soberania, mas sim assume que essa parte dela enquanto cidadão. E o papel do presidente também pode ser nesse sentido de impulsiona e lança essa plataforma. De acordo. Nós achamos que questão de fundo é essa autonomia de sociedade civil e empoderamento de cidadãos. Na Cabo Verde ainda acha que tem uma excessiva dependência em relação ao Estado. Estado-governo. E tem uma excessiva governamentalização de espaço público. Então, nós no mês na Cabo Verde de um sobressalto cívico para ter uma maior participação cívica, uma maior liberdade de espírito, para que tem medo de trazer para a esfera pública questões que é essencial. Sobretudo aquele receio autoimposto. Claro. Mas para mim, aquela dependência que tem. Hoje na comunicação social está falado que eu não autocensura. Mas pessoas abstêm de pronunciar ou de participar em determinados momentos precisamente por medo que tem e de represálias. E tem vários cientistas políticos, por exemplo, Moda Lamonier, brasileiro, que fala de custos de participação.
mas custos de participação ele é extremamente elevado. Então, a hora que nós estamos num país onde que é excessivamente governamentalizado, tem teu dependência em relação ao governo, é claro que a participação é muito menor porque pessoas que estão disponíveis para assumir que os custos. Então, é que ali, está a presidente, sim, e pode ter um papel tão importante no empoderamento de cidadãos para exercer cidadania, no empoderamento e maior autonomização de sociedade civil e para que a democracia pode funcionar melhor e para que liberdades, direitos e garantias de cidadão pode ser muito melhor respeitar, que ele pode ser um papel importante de presidente no exercício de sua magistratura de influência. Mas, e ali, em cima, aquele treinador de Brasil, na 74, se sem erro, eles combina tudo. Boa Rivelino, buta ganha, bora, buta bem, buta passa para Garrincha está para fundo da cruza. E papel é marca de cabeça. Então, ela passa, pede palavra, fala, e aí, professor, tu combinou com os russos? Sim, sim. No mês se combina aquele com partidos políticos, então. Sim, sim. Para morrer, partidos políticos, que seus objetivos é conquista poder, para poder poder de Estado e distribuir. E a hora que se fazia, a hora que enquanto partidos políticos, ou bem, Buta cria mecanismos para bater retira de mão de governação, alguns mecanismos de controle, alguns mecanismos de seleção e de manutenção, ou bem partidos políticos têm que entrar nesse acordo, para bom, algumas questões não têm que ser capaz de abrir mão dele. Então, não tem que combinar com o russo, Sim. com partidos políticos. Sim, acho que é um trabalho que tem que ser feito, um diálogo permanente também com partidos, para que todas as instituições podem ganhar. Ali talvez o que não podia tem e começa a debate é eventualmente a reforma do sistema político. Acho que tem alguns protagonistas, alguns que já começam a falar, que já chega de falar, a reforma do sistema político. Tem vozes da crítica, por exemplo, processo de seleções de listas, processo de em alguns momentos que no debate fazer algumas reformas muito pontuais. Constituição, sistema eleitoral, não está a fazer pontualmente, quando não podia muito bem definir um pacote e propõe eventualmente uma reforma política. Nosso processo de escolha, nosso processo de elaboração de listas para o Parlamento, nosso processo de escolha de representantes, nosso processo de escolha de órgãos de soberania, os órgãos de soberania, que esse papel que eles têm hoje, está satisfeito com ele. Portanto, acho que eventualmente para mais uns podcasts, não podia lançar essa questão ali sobre reforma política, por que não? E não pensa. Deixa as pessoas pensar sobre isso. Não, eu acho que é uma discussão que deve ser feita, que sociedade, atores políticos já têm essa questão de representação e tem claramente um descontentamento sobre o funcionamento de órgãos de soberania, a relação entre órgãos de soberania e cada vez pessoas menos te deixam de bavota, por exemplo, repara aquela diminuição de eleitor. E então, 32 anos depois é tempo de não repensar algumas coisas, de poder local e reforça a descentralização, não é? Consolida algumas áreas importantes. Porque deixa eu ver se olhar só debate político. Sim. Mas tem outros instrumentos de intermediação entre Estado e sociedade, comunicação social, etc. Então é tudo isso que não tem que pensar. Está num momento quase 50 anos após a independência, 32 anos após a realização de primeiras eleições democráticas, de não pensa no conjunto de questões. Sim, mas não sabemos tentar a crise meia-idade, a hora que não chega nosso país pode entrar numa crise e começa a discutir. Aquele que via aqui no Coreia, aquele que via aqui no Messi, aquele que via que se levaram no Coreia. Acho que é importante tem abertura de espírito e questiona. No questiona
se efetivamente que as instituições que caixa de ferramenta que no mestre Exato. não introduz que as mudanças que não tem que introduzir para não consolidar a democracia e melhorar a cidadania na Cabo Verde.